O Irã falou que vai fechar aquele estreito. E aí, os Estados Unidos falou, se vocês fizerem isso, será um tremendo equívoco. Nós vamos sufocar vocês economicamente. Aí são as sanções. Impossibilitar qualquer país de ter negociação diplomática, visita com o Irã. E onde é que o Brasil entra nisso? Esse novo ditador do Irã, quando ele assumiu a ditadura, o Lula mandou o Alckmin lá. Foi um dos momentos mais vergonhosos do Brasil. Aquela foto do Alckmin do lado dos líderes de grupos terroristas. Líder de grupo terrorista. Houthis, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica. E do lado está o Alckmin. O Brasil recebeu um navio de guerra do Irã que atracou aqui nos portos do nosso país. Ninguém sabe para quê. Lula defende o enriquecimento de urânio do Irã. Sejam bem-vindos, o meu nome é Bruno. Deixe o seu like e inscreva-se no canal. Lula ultrapassa a linha tênue ao criticar a ação forte de Trump. Lula achou que deveria se meter na ação dos Estados Unidos contra 3 instalações nucleares localizadas no território iraniano. O petista ultrapassou uma linha tênue, principalmente no momento em que sanções de Donald Trump a autoridades brasileiras se encaminham para ocorrer em breve. A vergonhosa declaração veio por meio do Ministério das Relações Exteriores. Lula resolveu condenar o recente bombardeio. O comunicado oficial divulgado neste domingo não criticou apenas a ação americana, mas também ataques israelenses anteriores. Abre aspas. O governo brasileiro expressa grave preocupação com a escalada militar no Oriente Médio e condena com veemência, nesse contexto, ataques militares de Israel e, mais recentemente, dos Estados Unidos contra instalações nucleares em violação da soberania do Irã e do direito internacional. Fecha aspas. Afirmou a nota. Lula já havia provocado forte reação internacional em 2023 ao descrever a ofensiva israelense na faixa de Gaza como um ato de genocídio, após um ataque terrorista perpetrado pelo Hamas. Bom, não é nenhuma surpresa o Lula ficar do lado dos terroristas, envergonhando mais uma vez o Brasil. Eu sei que é muita coisa acontecendo simultaneamente, é muita informação, mas em alguns minutos eu acho que eu consigo te explicar exatamente o que está acontecendo, esse conflito Israel e Irã, tá? Quando veio aquele ataque do Hamas contra Israel, aquela abominação terrorista, né, aquele ataque demoníaco, Israel começou, obviamente, a revidar, a atacar o Hamas, mas começou também a estudar e analisar de onde que vem o dinheiro que financia os grupos terroristas do mundo hoje. E tem vários grupos terroristas. Tem Hamas, Hezbollah, Houthis, Jihad Islâmica. Quem financia todas essas pessoas? E eles foram fazendo uma investigação e descobriram que a maioria do financiamento, armamento, né, estrutura para os grupos terroristas do mundo hoje vem do Irã. Aí eu vou te explicar por quê. Em 1979, até 1979, Irã era um país livre. As mulheres podiam estudar, ir na faculdade, elas não precisavam cobrir a cara com burca, com véu. Só que aí o grupo terrorista lá daquele país tomou o poder, deu um golpe e tomou o poder. E esse grupo terrorista passou a se chamar de governo. Mas não se engane, é um grupo terrorista. E desde então o Irã vem vivendo uma ditadura, né? Uma ditadura do fundamentalismo islâmico, que oprime a sua própria população. E essa população, ela está prisioneira ali dentro, eles querem viver livres desse governo. Só que eles matam qualquer um que fale alto demais contra eles. Então, Israel começou a analisar de onde que vinham os financiamentos, que é o follow the money, né? Siga o dinheiro, e entenderam o que fica em Irã. Irã está há décadas tentando produzir bomba atômica e o objetivo da bomba atômica é distribuir para os seus grupos terroristas, que eles possam destruir os seus inimigos, que são Israel e Estados Unidos. Os maiores inimigos do Irã, que eles odeiam, eles chamam os Estados Unidos de governo Satã, né? País Satã, o grande Satã. Então eles querem construir bombas atômicas para usar de forma terrorista contra Estados Unidos e Israel. E eles estavam com um programa de armas nucleares e enriquecimento de urânio bem avançado. Inclusive, parece que o Brasil está envolvido nisso daí. Vai dar merda. Aí chegou o problema. Israel descobriu que haviam 3 pontos de produção de bomba atômica de enriquecimento de urânio que estavam muito bem protegidas underground, debaixo da terra, a dezenas de metros debaixo da terra. Nenhum armamento do Irã conseguia alcançar essas estruturas. Nenhum.
Apenas os Estados Unidos têm a bomba que consegue entrar lá. Israel pediu ajuda aos Estados Unidos ofereceu ajuda e foi lá e enviou com bombardeiros B-2, né? Eles parecem uns morcegos assim. É uma bomba pesada que ela penetra o chão até 60 metros e chega até esses bunkers, né? Esses locais onde o urânio está sendo enriquecido para a produção de bomba atômica. Lembrando que Israel já neutralizou quase que toda a força armada e controlou o espaço aéreo do Irã, que é um governo terrorista. Não se esqueça disso, tá? Donald Trump aceitou o desafio, ajudou Israel, foi lá e lançou a bomba. E depois ele fez esse discurso. Thank you very much. A short time ago, the U.S. military carried out massive precision strikes on the 3 key nuclear facilities in the Iranian regime, Fordow, Natanz, and Esfahan. Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Exatamente. O principal estado patrocinador de terrorismo. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. E é interessante que é um país tão sanguinário, tão perverso, que nem os países vizinhos árabes, muçulmanos, defendem muito o Irã. Eles sabem que o Irã é um povo que enlouqueceu, o governo, não a população, tá? A população é prisioneira desse governo e querem se libertar. É como Coreia do Norte, tá? É a mesma coisa de Cuba. Só que toda vez que eles esboçam qualquer reação, eles são aniquilados, esquartejados, apedrejados, enforcados e aí por diante. Tá, e aí qual que é a reação disso? O Irã, ele tá numa posição muito peculiar, que é o Estreito de Hormuz. Esse aqui, ó, que eu quero mostrar para vocês. Aqui tá o Irã, vou mostrar aqui, ó. Só para você entenda isso aqui que vai afetar a nossa vida. Aqui tá o Irã, aqui tá Israel, no cantinho daqui, tá vendo? O Irã tá aqui. Aqui, olha, tudo, Afeganistão, grupo terrorista, Iraque tem grupo terrorista, aqui é uma porcaria, é tão terrorismo aqui, cara. E aqui chama o Golfo Persa, tá vendo aqui, ó, o Golfo Persa? Aqui fica Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes, aqui fica uma das grandes áreas, portos de distribuição de petróleo para o mundo, tá? O petróleo é extraído nessas áreas aqui, tá? E aí é enviado para os portos que tem aqui, ó. Esses portos que tem em Catar, tá vendo? Al-Jubail. E aí esses navios passam pelo estreito, esse estreito aqui, ó. Estreito de Hormuz. E daqui vão para o resto do mundo, tá? Daqui eles saem daqui e vão entregar petróleo para o resto do mundo. Olha onde que está o Irã. O Irã está bem aqui, ó. O que o Irã prometeu fazer? Irã prometeu que vai fechar esse estreito. Nenhum navio passará por aqui mais. Aí tem um problema. Só para você ter uma ideia, eu preparei aqui Aqui, ó. Olha isso aqui. Olha como que é lá. Isso aí que você tá vendo, essas setinhas vermelhas, isso são navios, tá? Saindo aqui, na maioria navios petroleiros, tá? Tá vendo? Olha só os portos aqui. Ó, Al-Jubail, Al-Qatar. Então, os navios, eles saem daqui, dessas regiões, e vão para o estreito. Bem aqui, ó. Vamos chegar no estreito agora. Aqui. Ó o estreito aqui, ó. Então, o estreito é como se fosse uma avenida de grande fluxo. Bem aqui, ó. É uma avenida de grande fluxo, onde os navios petrolíferos que distribuem petróleo para o mundo inteiro, 20% do petróleo do mundo passa aqui, galera. 20% do petróleo que é distribuído no mundo passa aqui, e quando chega aqui eles se espalham e vão para os seus destinos, né? Para levar o petróleo. Tá, por que eu estou mostrando isso? O Irã falou que vai fechar aquele estreito. E aí, os Estados Unidos falou, se vocês fizerem isso, será um tremendo equívoco. Nós vamos sufocar vocês economicamente. Aí são as sanções. Impossibilitar qualquer país de ter negociação diplomática, visita com o Irã. E onde é que o Brasil entra nisso? Esse novo ditador do Irã, quando ele assumiu a ditadura, o Lula mandou o Alckmin lá.
Foi um dos momentos mais vergonhosos do Brasil. Aquela foto do Alckmin do lado dos líderes de grupos terroristas. Líder de grupo terrorista. Houthis, Hamas, Hezbollah, Jihad Islâmica. E do lado está o Alckmin. O Brasil recebeu um navio de guerra do Irã que atracou aqui nos portos do nosso país. Ninguém sabe para quê. Lula defende o enriquecimento de urânio do Irã e quer colocar o Irã dentro do BRICS. Então, assim, nós estamos numa situação tremendamente complicada, porque agora, aos olhos do mundo, o Brasil é parceiro do Estado terrorista do Irã. Olha, Hamas é fichinha. Hezbollah, Hamas é fichinha perto do que esse Estado terrorista do Irã faz. E o Brasil está lá envolvido no meio desse povo, graças ao Lula. Donald Trump avisou que chegou perto do Irã, será inimigo do mundo ocidental, do mundo democrático. O que o Lula vai fazer nessa hora? Tá bom, para fechar o vídeo, você entendeu? O governo do Irã, os ditadores do Irã têm que ser derrubados. Tudo que a gente precisa fazer, que o Estado está tentando fazer, é enfraquecer esse regime ao ponto da população poder revidar e resgatar a sua nação. Tá bom? Falei que eu ia explicar rapidamente? Tá explicado. Tchau. O governo brasileiro condenou os ataques nas instalações nucleares do Irã. Além disso, as autoridades do governo veem força do bloco do BRICS neste conflito pela integração dos países do Oriente Médio. Quem traz as informações neste domingo de cobertura de Breaking News é o nosso grande analista de política e economia, o Caio Junqueira. Caio, seja bem-vindo, meu amigo, aqui à cobertura do Breaking News do Agora CNN. Primeiro, eu gostaria que você analisasse essa nota do Itamaraty, porque ela usa termos muito duros. Ela fala em repúdio veemente ao ataque dos Estados Unidos. Quando a gente olha para a linguagem diplomática, termos utilizados dessa maneira, veementemente, são um pouco duros. Vão além do que a gente espera da diplomacia mundial. Isso indica de que realmente o governo brasileiro, nesse caso, vai se posicionar daqui para frente de uma maneira um pouco mais direta? Bom, vamos lá, Uribe. Boa tarde a todos. Sim, essa condenação com veemência, né, já desde cedo, as autoridades ali, tanto do Itamaraty quanto do Palácio do Planalto, que a gente vinha conversando neste plantão, neste Breaking News, Uribe, já vinham sinalizando uma condenação no bastidor ali, né, ainda extraoficial, por dois motivos principalmente, Uribe. Primeiro, porque eles consideram que o ataque, tanto os ataques de Israel contra o Irã, quanto agora o ataque dos Estados Unidos, ferem a soberania do Irã. E segundo, tem uma segunda motivação aí, que é justamente o bombardeio sobre uma base nuclear, né? Sobre bases nucleares, que é muito questionável do ponto de vista da comunidade internacional. Tem inclusive protocolos, porque isso expõe muito, não só a população do Irã, mas dos países vizinhos também, podendo ali ter uma escalada, ali ter um problema nuclear ao atacar e bombardear essas bases nucleares. Então a fundamentação dessa nota, que depois acabou saindo uma nota oficial, confirmando até esses bastidores que a gente vinha tendo informação mais cedo, é nesse sentido. Fere a soberania do Irã, na visão do governo brasileiro, e também rompe ali com protocolos internacionais de que não devem ser bombardeados bases nucleares. Agora, para além disso, Uribe, tem ali uma perspectiva também de um desafio muito grande, eu ouvi bastante isso hoje, para a cúpula dos BRICS, que vai acontecer no dia 6 e 7 de julho no Rio de Janeiro. E por que um desafio? Porque o Irã faz parte dos BRICS. Tem outros países muçulmanos, como a Indonésia, né, a maior nação muçulmana do mundo, também faz parte dos BRICS. Tem países do Oriente Médio, Emirados Árabes Unidos, Arábia Saudita, que faz parte também dos BRICS. O Egito, né, ali também muito próximo dessa região de conflito, também faz parte dos BRICS. Então, os diplomatas com que eu conversei, eles colocam uma posição desafiadora para o Brasil e para todos os países dos BRICS, porque esse ataque ocorre há poucos dias, ali, há poucas semanas, dessa cúpula que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. Lembrando que o Brasil está exercendo ali a presidência rotativa, temporária dos BRICS, e tem um país agredido, vamos dizer assim, que é o Irã, que integra o BRICS. Uribe. E aliados também, a China e a Rússia, daqui a pouquinho, e a gente vai exibir ao vivo os discursos do Conselho de Segurança da ONU, às 3 horas de Nova York e 4 horas da tarde aqui do Brasil, já propõe também o esboço de um acordo de cessar-fogo. Então a gente vê que o Sul Global tem se posicionado de uma maneira, enquanto os Estados Unidos de outra. Caio, você cobre muito bem
Petrobras e a questão energética mundial e nacional. A gente tem uma ameaça do Irã nesse momento, a decisão final vai ser do líder supremo do Irã, Ali Khamenei, da possibilidade de fechamento de algumas áreas do Estreito de Hormuz. Conversando com fontes aqui do Brasil, como elas têm visto essa possibilidade? Tem um grande risco do preço do petróleo aumentar muito no mercado internacional? O JP Morgan fala de aumentar para $130 o barril do tipo Brent. Isso pode afetar também o preço da gasolina aqui no Brasil, pela perspectiva do governo brasileiro? Sem dúvida, né, Uribe? Essa é uma das principais preocupações. Era uma retaliação possível, esperada também, até se o Irã fosse atacado. Ele poderia... teria dois caminhos, né, que ainda estão em curso, né, porque o estreito ainda não foi completamente fechado. Você tem uma decisão ali do parlamento iraniano para o fechamento, ele deve ser fechado, mas ainda não foi fechado. Essa seria uma retaliação do ponto de vista econômico ao Ocidente, porque, como você disse na abertura ali, 30% do gás, 20% do petróleo que circula no Ocidente sai ali do Estreito de Hormuz. Então é uma retaliação do ponto de vista econômico, mas também pode vir a ter também a retaliação do ponto de vista militar, que seria o ataque a bases americanas ali na região do Oriente Médio. Tem uma estimativa ali mais ou menos de 20 mil americanos ao redor ali do Oriente Médio. Então tem essa expectativa também de que possa haver uma retaliação nesse sentido. E claro, aqui no Brasil pode ter um impacto sim no preço da gasolina, porque se o petróleo tem uma ampliação do seu valor internacional, acaba tendo um impacto aqui dentro. Lembrando que no primeiro dia ali dos ataques de Israel contra o Irã, o preço do barril ali já subiu 10%, depois veio ali numa estabilidade de 7%, mas não tinha esse cenário de fechamento do Estreito de Hormuz, podendo sim ser potencializado esse aumento do barril, impactando, claro, aqui no mercado interno brasileiro.